Nosso convidado de hoje é um estudante à moda antiga. Me confidenciou aqui que durante os estudos para o último concurso do Senado, entre outros, era mais o meio físico, livros, apostilas, gramática da época da escola. Mas sim, hoje está na modernidade do serviço público aprovado para analista administração no último concurso do Senado. Já vou dizer para vocês quem é, mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, no Tô no Senado, que você ajuda muito o nosso trabalho de divulgar relatos inspiradores e motivadores para o seu processo de estudo para concurso. Esse programa e esse episódio tem o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo Brasil. Então você pode entrar lá. Vou deixar aqui um link com desconto exclusivo do Tô no Senado para você. Você pode entrar lá no site do Gran, escolher seu curso por disciplina, por órgão que você deseja, por região do país, enfim, fique à vontade com desconto exclusivo. E agora eu vou anunciar o nosso convidado, meu amigo do futebol, Rafael Chad. Bem-vindo ao Tô no Senado. Valeu, Serginho, obrigado pelo convite. Prazer, pessoal. Espero que a gente converse e tenha uma conversa bem legal. Claro, o Chad aqui estava falando, pretendo, né, colaborar com a audiência do Tô no Senado, com a minha história. Eu falei, Chad, é um momento de prazer que a gente lembra o quanto a gente ralou e hoje a gente está podendo compartilhar com vocês, concurseiras, concurseiros, para dar aquele gás a mais, não é, Chad? Com certeza. Então começa contando para a galera de onde você é, como que foram os teus primeiros passos no concurso público. Sim, eu sou de São Paulo, capital. Os meus primeiros passos do concurso público já faz um tempinho, né? Já faz acho que uns 5 anos que eu comecei a estudar. E eu me lembro até hoje, é curioso, né? Como algumas memórias ficam marcadas, mas eu estava no salão do prédio onde eu morava com os meus pais. E aí eu comecei a estudar, enfim, vendo PDF, vendo umas videoaulas ainda no começo para entender. Eu lembro que era muito curioso porque nesse início eu tinha algumas dúvidas, mas eram dúvidas que não estavam tão direcionadas para o estudo, assim, eram dúvidas mais de matéria que eu falei, nossa, mas será que isso significa isso? E aí eu até perguntava nas próprias videoaulas dos professores algumas perguntas que depois eu falei, nossa, que constrangedor que eu fiz essas perguntas no início. Porque, enfim, eram perguntas que não adiantavam muito para a prova em si, mas, enfim, isso foi o início de um processo de conhecimento mesmo, né? Mas era tipo de outra matéria, que não era direito da administrativo, eu lembro. E eu, como tenho formação em direito... Ah, ok. Então, enfim, estudo para a faculdade, né? Para a vida profissional é um outro tipo de estudo, né? Uhum. E aí eu me lembro que, enfim, comecei a fazer umas perguntas, assim, até mais teóricas, assim... Aí a pessoa me respondeu assim, eu percebi que mais atravessada, assim, eu falei, eu acho que talvez eu esteja sendo meio mala, né? Enfim, mas esse processo de conhecimento é gostoso, é bom relembrar E você isso. decidiu estudar para concurso inspirado por alguém ou por um momento de vida que pensou, poxa, talvez o serviço público? Serginho, eu tive um momento posso dizer de crise, digamos assim? Posso dizer crise, de o que eu ia fazer na minha vida, sabe? Enfim, qual profissão seguir. Eu tinha me formado em Direito, cheguei a advogar por um tempo, mas eu não estava muito feliz em advogar, enfim, com a minha profissão. E aí eu resolvi, enfim, não continuar advogando e comecei a fazer alguns cursos de gestão pública, curso de administração, e eu percebi que eu gostava um pouco mais da parte de gestão. Mas aí eu pensei, nossa, será que eu faço uma outra graduação de gestão para poder me alocar no mercado de trabalho nessa área de administração? Ao mesmo tempo, eu vi que o curso que eu fiz de Direito foi um curso que me deu boas bases, sabe? Eu já tinha uma formação boa. E eu não queria muito perder tempo, até mesmo, enfim, para entrar no mercado profissional também. Então, isso me fez pensar, poxa, talvez o concurso público seja uma saída interessante, pensando também nos cargos que não exigiam diretamente a formação jurídica, né? Mas eu sabia que, tendo essa bagagem jurídica do direito, isso ia me ajudar, enfim, a passar em qualquer concurso que eu quisesse, né? E E aí, no começo, você decidiu, concurso público.
decidindo o concurso público, você foi atrás de materiais, você já deu até um mini spoiler que usava para os seus estudos o material físico, você me falou, livros e tal, falou agora das videoaulas. Então, quais eram as suas fontes de estudos? PDF, videoaula, livro? No começo, assim, o que você pegou para estudar mais? Comecinho mesmo, eu estudei muito por videoaula, né? Mas isso foi, acho, basicamente, o primeiro mês, assim. Uhum. Só para eu entender um pouquinho do Onde você sentido do estava se concurso, onde eu metendo? estava me metendo, é. E era mais legal ver os professores falando, enfim, era mais instigante, assim, acho que assim, esse início de estudo. Mas aí logo depois eu fui pro material físico mesmo. Eu sou meio old school, então eu gostava de pegar o lápis e realmente grifar os livros, enfim. Ia na biblioteca, livrarias e comprava livros, enfim. E com base nisso eu estudava. Cheguei a estudar gramática, que até contei pra você, né? Era uma matéria que foi muito ruim na minha formação. Gramática eu não sabia nada. Sempre não gostei. E foi algo que eu, assim, enfrentei e foi legal. Porque comprei um livro de gramática mesmo, daqueles bem básicos de colégio. E li o livro todo, enfim. Peguei uma base boa que depois eu acho que me ajudou a poder aproveitar melhor os PDFs, enfim, as videoaulas depois que eu comecei a ter um estudo mais focalizado para o concurso mesmo, né? E aí, quando você começou, Chad, qual que era o teu alvo, assim, por exemplo? Quando eu comecei, eu pensava, pô, auditor da Receita Federal, que é muito difícil esse concurso. Pô, várias matérias, assim, um mundo de matérias. Mas era o meu sonho, assim, porra, auditor da Receita. Quando você começou, qual que é o primeiro concurso ou aquele alvo que você queria alcançar? Eu me guiava muito pelo concurso GPP-GG, especialista em políticas públicas e gestão governamental, que agora o CNU acabou aprovando vários, né? Era um concurso que eu percebia que ele podia te demandar uma atuação mais transversal no executivo, né? E isso me pegava muito, porque eu sempre fui um cara mais generalista. Eu nunca fui alguém que, isso eu amo, sabe? O tema da saúde, o tema da educação, o tema do direito, enfim, eu sempre gostei de entender um pouquinho de tudo. Uhum. Mas eu gostava mais da área de gestão mesmo. Eu gostava de entender de tudo, mas sem me aprofundar e ser um especialista tão... Apesar do cargo chamar especialista em políticas públicas, mas é um cargo mais generalista, né? E esse foi, digamos assim, o meu sonho de consumo, né? O meu primeiro sonho. E eu estudei por muito tempo para ele. E depois eu acabei estudando para CGU. E aí acabou que o Senado, enfim, estudei um pouquinho pro Senado e hoje estou no Senado e estou muito feliz. Você falou que foi um caminho de mais ou menos 5 anos, né? É. Quando você começou a estudar, como que você programou o seu dia a dia de estudos? Na época você conseguiu tirar um tempo para só estudar? Ou você estava ainda no mercado de trabalho? Como que você dividia as horas do estudo? Muita gente aqui no canal, o pessoal fala, pô, mas quantas horas eu tenho que estudar para passar num concurso de alto nível? Sim. Como que era a tua jornada de estudos diária, se você incluía fim de semana? Conta pra gente um pouco dessa tua experiência. Sim. Eu me lembro que no começo, até você pegar um gás, digamos assim, né? Até você acostumar e se adaptar à rotina de estudos, eu não conseguia fazer uma carga horária muito alta de estudo. E eu também trabalhava um pouquinho no começo, na minha trajetória de estudos. Eu peguei alguns casos de direito mesmo para trabalhar. Era conveniado da Defensoria Pública, enfim, trabalhava com alguns casos assim. Mas aí depois eu percebi que eu também, o trabalho não estava me ajudando muito, nem mesmo financeiramente não me ajudava tanto. E eu consegui uma ajuda dos meus pais, sabe? Nesse sentido eu reconheço que eu fui de uma trajetória de muito privilégio, assim, digamos assim. Eu pude basicamente só estudar mesmo e me focar nos estudos. Não, e legal que nem sempre os pais, né, têm condições, isso é um ponto, mas nem sempre os pais apoiam um plano como estudar para concurso, né? Tipo, parece uma coisa que o cara já é adulto, barbado, né? E parece que não sabe o que é da vida, né? Sim, sim. Eu me sentia, tipo, sei lá, um desempregado, quando na verdade não é esse o termo, né? Não só pais, familiares, outros familiares, amigos, colegas, ex-colegas de trabalho. E o cara tá em casa agora, né? Não é bem assim, né, Chad? Sim. Mas que bom que os teus pais, além de darem o suporte
né, na casa, assim, enfim, eles acreditavam também no seu potencial pro concurso público. Conta pra gente esse apoio emocional deles. Assim, meus pais nesse sentido sempre foram excelentes pais, assim. Não tem que falar nada deles. Sempre apoiaram qualquer decisão que eu tomei na minha vida. E é curioso, agora eu tô tendo os insights, assim, da nossa conversa, porque o meu avô, por parte de mãe, ele foi concursado, ele foi do Ministério Público, né? E não sei se por conta disso a minha mãe, enfim, talvez... Ela nunca me cobrou nada disso, mas talvez a família tenha aceitado, digamos assim, tenha apoiado também emocionalmente eu nessa trajetória de concurso. Talvez porque sabia que, enfim, o concurso público vislumbrava esse meu avô como referência, né? Sim. De alguém de sucesso na família. Então eu não queria ir para a área jurídica, mas de qualquer forma as pessoas às vezes não sabem também tão bem diferenciar o que é uma carreira executiva, uma carreira jurídica, né? Mas enfim, então, o pai da minha mãe sempre tive muito apoio, do meu pai também. Meus pais sempre foram muito tranquilos, assim, porque eles viam que eu tava... Desde o começo, assim, eles respeitaram mesmo esse momento, que às vezes é um momento de encontro mesmo, né? De você tá estudando, você não tá parado, né? Às vezes você tá caminhando, você tá tateando, você tá indo para diferentes lugares, mas você tá seguindo, né? Então, acho que isso é o mais importante, você não ficar imóvel num lugar. Você pode errar na caminhada, mas você tá tentando, tá buscando. Eu acho que isso... Eles sempre viram, isso também sempre tranquilizou eles de certa forma, né? Boa reflexão, porque, né, às vezes a gente dá algumas dicas aqui que a pessoa pode aproveitar não só para o concurso público, mas para outros ramos, né? Outras linhas de pensamento, outras atividades da vida da pessoa. Agora conta pra gente como você fazia o teu ciclo de estudos. Você já falou que tinha horas disponíveis, como que você dividia as matérias, pegou lá o último edital de EPPGG. Como que você planejou isso no teu ciclo de estudos? Então, no comecinho, eu tive várias etapas de estudo, né? No começo, como eu disse pra você, bem no comecinho era videoaula, basicamente. Depois eu comecei pro material físico de livros. Depois disso, eu fui pro PDF. E no PDF eu tinha uma mania que eu gostava muito de estudar a mesma matéria. Porque eu percebi que depois de um tempo você vai estudando e você vai... uma coisa que eu acho que me ajudou muito, você tem que gostar. Você tem que sentir prazer naquilo. Não tem jeito. Se aquilo for um estorvo para você, é muito difícil de você conseguir por muito tempo caminhar. Então eu tentava, de certa forma, ver o sentido naquilo, enfim, fazer conexões, sinapses, né, com outras coisas da vida. Por mais teórico que seja, algumas matérias, né? Mas eu tentava sempre, na mesma matéria, fazer conexões, porque, por exemplo, direito administrativo. Estudava licitações e contratações públicas. Você ia para processo administrativo, claro, é uma outra matéria. Mas tudo se conecta, né? É uma matéria só. Então, de certa forma, eu tentava fazer essas conexões e isso me ajudava e me estimulava, às vezes, a tentar, numa só matéria, estudar o máximo que dava. Eu gostava muito de direito administrativo, direito constitucional. Talvez por ter sido, enfim, a formação jurídica, isso me facilitou no começo, né? Claro. Me ajudou também a caminhar. Bom, em termos de carga horária, eu nunca estudei muito, assim, em termos de carga horária, mesmo tendo a disponibilidade. Eu sentia que depois, se eu estudasse um estudo bem conciso, bem focado, depois de 6 horas, meu cérebro já estava derretendo, Fatigado. assim. Fatigado. É muito pessoal, acho isso, né? De cada pessoa, mas eu já percebi que não estava rendendo muito. E durante toda a minha trajetória, eu sempre fiz questão de fazer exercício físico. Putz, isso pra mim, o futebol, nosso grande futebol. Putz, isso pra mim... Rapaz aqui joga futebol 5 a 6 vezes por semana. Se deixasse, se eu tivesse Todo físico dia. pra isso, eu jogava, Serginho. Minha paixão, realmente. Mas é isso, eu percebi que eu não... Aquilo era um projeto de vida, mas foi algo que, assim, eu consegui me manter são, assim, sabe? Durante todo esse processo. Claro, mesmo me mantendo são e fazendo outras atividades e tendo esse privilégio de só estudar e fazer outras atividades físicas, enfim, sair com os amigos ainda, tudo isso, mesmo assim é uma jornada muito solitária, né? Eu falo isso para muitas pessoas que às vezes está começando a estudar agora e às vezes falar comigo, gente, bote na cabeça que por mais apoio que você tenha, e que isso é fundamental, mas o concurso é uma jornada solitária. Não tem jeito. Se você não for com você mesmo, enfim, não tem jeito. Mais que as pessoas te apoiem, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que ralar.
Mas isso é muito gostoso também, porque é uma coisa muito, né? Depois que você consegue isso, você fala, nossa, isso também é, claro, todos os méritos, todos os louros, todo mundo que te acompanha, mas é muito seu também aquilo. Isso é uma vitória grande. É muito legal esse reconhecimento seu do quão solitário é o caminho do concurseiro, né? Muita gente vai ver esse vídeo, tá vendo esse vídeo e sabe o quanto é solitário esse caminho. E aí eu falo, pô, tente se conectar, ainda que online, com pessoas que estão nessa mesma pegada, sabe? Nessa mesma vibe. E aí você vai encontrar, pô, na minha época, tinha 3 colegas e a gente se falava online só, nem conhecia eles pessoalmente. E eram os meus amigos da época, sabe? Porque as amizades do dia a dia, pô, os caras indo pro bar, indo viajar, indo curtir a vida. E a gente ali, pô, 6 horas por dia, no caso do Chad, estudando. A galera não entende muito isso, né? Mas é porque a gente tem um propósito que nem todos entendem como que funciona isso. Os concurseiros, os concursados sabem muito bem que tem benefício, traz benefício, né? Mas é uma jornada solitária, então tente se apoiar em pessoas que estão nessa mesma pegada que você, né? Que te dão uma força. E o Tô no Senado tá aqui para isso também, para mostrar que a gente apoia e deseja o sucesso de quem está nessa batalha também, e a gente está aqui para dar umas dicas a respeito, né, Chad? Mas conta pra gente, você é do direito, então. Tô até feliz aqui, analista de administração, formado em direito, mas que queria ir para a área de negócios, a área mais de gestão, eu diria, a área administrativa. Para você, imagino que tenha sido mais fácil aprender as matérias de administração do que para mim, que sou formado em administração, aprender as do direito. Na tua época, qual era a matéria, a disciplina, assim, não necessariamente de administração, direito ou qualquer uma, que era a tua pedra no sapato e como você fez para melhorar nela? Sim. A gramática, né, como eu disse para você, de língua portuguesa, era algo que eu percebi que eu não tinha base nenhuma. Então eu precisei realmente dedicar Faltou algumas aulas na época da escola. Não, sim, exatamente. Não, tudo isso, é um processo de amadurecimento, digamos assim, né? Eu nunca fui um aluno exemplar na escola. Também não era assim também, enfim. Não, totalmente... e você sabe uma curiosidade, a única vez que eu fiquei de recuperação na escola foi no primeiro ano do ensino médio, foi em português, cara. E eu adoro português. Meu, português FGV, eu estudava bem, sabe? Comentava questões no site de questões. Uma galera que passou no concurso vinha falar comigo, cara, eu entendi aquela regra com o teu comentário. E eu fiquei em recuperação a única vez, português. Mas vale a pena a gente se aprimorar. E aí você voltou para gramática da época da escola? Voltei para gramática da época da escola, que é verbo, que é sujeito, coisas bem básicas mesmo assim, que foi, nossa, nem isso eu sei, então não... Porque assim, mesmo pegando material de concurso, do nível básico, né, eu percebo que assim, que se você já tem um pouquinho de base, né, porque às vezes a gente não tem essa base mesmo, né, e tem que reconhecer isso, tem que saber que pé que a gente está nos estudos. Se eu pegasse essa base um pouquinho antes de entrar no nível básico de estudo para concurso focalizado, isso me ajudaria muito. E foi realmente, ajudou bastante, porque eu percebi que às vezes alguns comentários, algumas sutilezas dos professores que montavam o PDF, as pessoas que montam o PDF, elas têm um conhecimento amplo, né? Então às vezes é muito difícil para o professor colocar o básico ali e entrar na cabeça das pessoas como se elas não soubessem, né? No nível das pessoas no básico. Enfim, então isso aí eu percebi que consegui pegar algumas sutilezas que, enfim, foi importante. Eu gastei um tempo a mais, mas depois acelerou o meu processo. Ah, legal. E nesse caminho solitário, né? Horas e tal, anos, a gente já vai chegar nos concursos que você fez nesse caminho. Mas no dia a dia ali, pô, sabendo que você é adulto ali, estava contando com o apoio dos seus pais, mas, pô, adulto em casa, estudando para concurso público, o que te mantinha motivado, principalmente nas horas de maior desânimo, sabe? Horas de desgaste, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Você até comentou, pô, não tem problema. O importante é eu estar tentando algo
algum propósito de vida importante, mas eu posso mudar meu caminho, né? Minha rota de vida. Mas aqueles momentos que o concurseiro que está vendo a gente sabe, que bate um desânimo, bate uma bad, o que te mantinha motivado a continuar no estudo para concurso? A minha independência financeira. Era uma coisa que eu percebi, assim, que por mais que eu tivesse uma base boa, né, enfim, dos meus pais e tudo, mas eu queria uma independência financeira, né? Eu percebi que, enfim, queria tocar minha vida, já tava namorando, já tava ficando mais sério. E eu queria, enfim, ter minha família e ter minha independência financeira. Eu acho que isso seria muito importante pra mim. E era algo muito pessoal, assim, de desafio mesmo, sabe? Assim, o concurso também, né? Você se desafiar e eu vou conseguir vencer, cara. Eu vou acertar as questões. Você começa a ficar meio... É engraçado isso, né? Porque você começa a ter prazer em acertar a questão e ao mesmo tempo ficar fulo da vida se você erra, né? Se você chega nesse estágio, é que eu acho que você já tá ficando no estágio próximo, né? Cada vez mais preparado, porque... Exatamente. Você naturalmente fala, nossa, como é que eu errei isso, tal, não sei o quê, enfim. Se você erra e não liga, quer dizer que você, às vezes, ainda não chegou, né? Ainda falta etapas para você chegar nessa etapa de preparação. E quando você chega nessa fase avançada, é o que eu sempre falo também, que meio que tu esquece aquela coisa de, pô, se eu passar, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Tu só quer acertar as questões. Sim. Tipo, tu fica num nível que tu só tá ali, ó. Isso. Brigando com as questões. Exato. E tu quer se provar e alcançar um score maior. Nessa fase, o concurseiro que não tá pensando muito nas consequências da aprovação, ele tá numa fase que ele já tá alto nível para começar a lograr êxito, né? Sim. E assim, e fora minha motivação de independência financeira, eu sempre fui um pouco idealista também, sabe? Então, o serviço público, nesse sentido, eu percebi que poderia me ajudar, enfim, a poder melhorar os serviços públicos, né? Melhorar a vida das pessoas e da sociedade em geral. Hoje eu sou um pouco menos idealista. Eu acho que a vida vai, enfim, vai mastigando a gente, né? Alguns sonhos, algumas coisas. Mas eu tento fazer o meu trabalho direitinho, né? Tento fazer o meu feijão com arroz, meu trabalho de burocracia, né? Nós somos burocratas. Feijão com arroz temperado, pelo menos. Temperado. Exatamente. Não, legal. Legal a gente pensar nisso, porque, por exemplo, quando eu entrei, né, no Senado, a minha ideia de serviço público era uma. E aí eu vi que realmente a gente vai se adaptando. E como tem preconceito com órgão público, né? E você vê, pô, uma nova geração, agora a galera do último concurso do Rafael, o meu, que foi o penúltimo concurso, o antepenúltimo concurso, deu uma renovada no Senado Federal da República, que você vê as pessoas preocupadas com, né, os processos internos, administrativos, que sejam os mais transparentes, mais corretos possíveis. Isso aí é muito bacana, porque você vê que a gente está ali fazendo a diferença, né? Para um Senado melhor, que antes as pessoas, sei lá, da década de 80, muitos na década de 80 não tinha concurso, né? Então entraram sem concurso público. Hoje a qualificação, pô, tem gente lá, a gente estava falando de alguns colegas nossos agora, são super qualificados, né? Então isso vai aumentando a qualidade do serviço público para o cidadão brasileiro. É legal essa parte que você falou. E aí conta pra gente como começaram as provas de concurso na sua vida. Começou a estudar, você fazia algumas de teste, saiu o concurso do EPP-GG que você queria. Eu falei certo? Falou. Do EPP-GG que você queria, como é que foi? Conta o caminho de provas de concurso que você trilhou até chegar à consagração do Senado Federal. Deixa eu ver se eu lembro. Eu fiz algumas provas teste no começo. Eu estava tateando ainda, né, os estudos. E fiz uma prova para a prefeitura de Itapevi, interior de São Paulo. E eu até que fui bem, assim, sabe? Isso é um negócio que me deixou contente, assim, e me motivou também, assim. Eu tinha um mês de estudo, tinha muito pouquinho de estudo, então eu fui com a cara e coragem para ver como é que era, né? Uhum. E eu fui bem, até que fui bem. Não fui desclassificado na nota de corte logo de cara, assim, acabou que é bem distante da aprovação, mas foi relativamente bem. Então isso me motivou também a continuar. Eu fiz a prova para a prefeitura de Ilhabela.
Ilhabela é uma cidade também litorânea lá de São Paulo. E eu acabei sendo aprovado nesse concurso, mas eu demorei muito para ser aprovado porque eu fui Chamado. eu fui aprovado no cadastro de reserva e só fui chamado recentemente. Eu já estava até vindo para o Senado, então acabei declinando do convite. Mas essa prova da Prefeitura de Ilhabela, eu lembro que estava começando a pandemia. Um cenário bem específico, assim. E eu lembro que tinha muito pouca gente na sala de aula. Eu acho que por isso também que, apesar de eu ter pouco tempo de preparação, isso me ajudou, porque eram poucos competidores, né? Pro concurso. Então isso enfim, fui bem e consegui ficar no cadastro de reserva. Eu estudei um dos meus maiores sonhos depois da PPGG. Porque a prova do PPGG eu sonhava o nível federal, né? PPGG federal. Porque tem PPGG dos estados, alguns estados também tem essa mesma nomenclatura, é PPGG, né? São carreiras irmãs. Mas eu sonhava com o nível federal. E o nível federal não saía concurso. Acho que antes desse último agora era 2012, salvo engano, que era a última prova que tinha sido. E aí eu percebia que assim, entrava em sites de concursos e via que essa carreira ninguém falava muito, não era tão conhecida. Eu falei, gente, quer saber? Vou começar, né? Vou mudar para uma outra área. E aí eu mudei para a área de controle, né? Percebi que as matérias que eu gostava, enfim, a parte de gestão conversava um pouco, né, com a área de controle. E foquei na CGU. E eu fiz a prova da CGU acho que de 2-3 anos atrás, não me lembro agora quanto tempo faz. E era uma prova que eu estava assim, muito focado e queria e estava me sentindo suficientemente preparado para ser bem sucedido, né? Foi um pouquinho antes do Senado. Foi um pouquinho antes do Senado, acho que foi um ano, não me lembro agora exatamente quanto tempo antes. E foi um baque, cara. Eu acho que foi um maior baque no concurso, foi essa prova para mim. Porque eu tava sentindo, tava achando que ia dar bom, né? Mas não fui mal, fui bem mal. Acabei que nem fiquei na nota de corte, né? Fui bem abaixo. E eu lembro até que foi uma prova que foi 2 períodos, de manhã e de tarde. Uma prova bem desgastante, foi da FGV, enfim, foi bem difícil. E eu lembro que de manhã eu fiz essa prova e eu saí da prova e falei, nossa, cara, sabe quando você fala, nossa, fui muito mal. E aí eu comecei a olhar pro pessoal do lado, assim, né, que também você sai da sala de aula, vai no térreo e tal, e você, naturalmente, você procura, né, o ser humano, acho que você procura ver, assim, nossa, será que tá todo mundo com cara de desespero, que nem eu, né? Porque se todo mundo foi mal, né, aí você ainda consegue tá competitivo. Sim. Mas eu vi que o pessoal tava, assim, cada um na sua, lendo, estudando, eu falei, nossa. Aí fui um dos últimos a terminar, né, essa prova de manhã, junto com outro cara lá. E aí eu acabei fazendo amizade com ele, enfim, a gente foi almoçar junto. Porque a prova depois era no período da tarde, a gente não ia poder ir muito longe. Aí eu falei, vamos almoçar aqui por perto? Vamos, tal. Enfim, a gente foi e a gente começou a conversar. E aí eu desabafei com ele, falei, nossa, cara, que você achou da prova de manhã, né? Porque eu achei muito difícil, eu acho que eu fui muito mal, tal. Eu tô pensando talvez em nem voltar pra de tarde e tal. Aí ele, cara, eu acho que eu fui mal também e tal. Mas eu acho que ele tava no nível de preparação mais crudo que o meu, mais básico do que o meu. E aí ele falou, cara, sabe o que acontece? Aí ele levantou uma bola que eu acho que foi muito verdadeiro. O TCU tinha acontecido uma semana antes dessa prova da CGU. E eu não fiz o TCU, eu só fiz a da CGU. Mas muitas pessoas que fizeram o TCU, inclusive esse meu colega que eu conheci na hora, que eu tava desabafando, disse que o TCU foi ainda mais difícil. Então, quer dizer, ele falou pra mim, olha, Rafa, eu acho que o pessoal não tá tão desesperado porque todo mundo já tá meio calejado que o TCU já veio a bomba já, então... Aí eu falei, então deve ser isso, mas enfim, de toda forma, realmente se provou que eu não fui tão bem na parte da manhã, fui fazer a parte da tarde, naturalmente. Fui um pouquinho melhor, mas não deu conta de resolver, não. Muita gente que tá assistindo já levou ferro em prova de concurso. E tem aquela, né, do nosso coração ali que a gente, já pensa trabalhando naquele órgão, já se vê com aquela remuneração, faz planos de mudança de cidade. Só que daí vem o baque que você comentou de não passar no concurso que você está, né, investindo todas as suas emoções ali. Como que você lidou com esse baque? Qual dica que você dá para a galera que está assistindo para lidar com reprovações daquele concurso que a gente está querendo muito?
Cara, acho que é sacode, levanta. Como é que é? Como é que é o ditado? Levanta, sacode a poeira. Levanta, sacode a poeira. Dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Não tem muito segredo, assim. É natural, o sofrimento é natural. Você vai sentir um fracasso, né? Eu fiquei 2 dias, assim, mal, né? Bem pensando, nossa, será que é isso que eu quero pra minha vida, né? Será que eu sirvo pra concurso, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que já que passou, que teve essa trajetória de concurso, já pensou isso em alguma vez, assim. Nossa, será que é isso pra mim mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Porque é isso, é muito solitário e tem esses fracassos que batem na gente e é brabo. Mas aí eu continuei a estudar, voltei a estudar pensando no EPPGG federal. Teve uma outra prova de EPPGG, mas não federal, que eu fiz antes da CGU, que foi o EPPGG do Espírito Santo. Eu fui fazer lá em Vila Velha. Na verdade era da Prefeitura de Vila Velha, não era do Espírito Santo não. Era EPPGG da Prefeitura de Vila Velha. E foi uma prova difícil também, enfim, acabei não indo bem. Mas enfim, isso foi mais no começo da minha trajetória. Depois da CGU, eu acabei fazendo a prova de analista de planejamento e orçamento do Executivo do Rio Grande do Sul. E eu fui muito bem. Foi uma prova que eu fui muito bem, assim, eu lembro de eu corrigindo essa prova e sabe quando você sente arrepio, assim, você fala, nossa, sim, não sei, vê alguma coisa me dizendo que, cara, você... Logo aquela prova, assim, você acabou de fazer a prova, eu fui pra casa e tal, aí já sai aquelas respostas preliminares, né? Como isso, é que diz gabarito agora? preliminar. Gabarito preliminar. E aí eu fui vendo, falei, nossa, acertei, assim, eu fui super bem. Eu falei, caramba, cara, eu acho que eu arrepiei, falei, nossa, eu lembro que eu deitei na cama, assim, caramba, cara. Acho que deu bom, sabe? E era um cargo, assim, que não era um cargo dos meus sonhos, era um cargo bem remunerado, né? Mas também não era excelente, né? Em termos de remuneração. Mas foi uma oportunidade que eu acabei agarrando, sabe? Profissional também, que eu falei, gente, quero trabalhar, não só financeiramente, mas eu precisava trabalhar, sabe? Era muita teoria, porque, enfim, estudo para concurso é muito teórico também, né? Então eu precisava ver a prática ali, né? Do serviço público, enfim. Nossa, como é que é isso, né? Às vezes é isso também, às vezes eu vou para a prática ali, eu odeio, mas enfim, é difícil voltar atrás, mas enfim, eu arrisquei, fui fazer tomei posse. Tomou posse. Tomei posse, trabalhei lá no Rio Grande do Sul, né? Isso foi 1 ano e pouquinho que eu trabalhei lá. Isso antes do Senado. E foi um momento até um pouco mais delicado, porque eu já estava vivendo junto com a minha atual esposa. E foi um momento que eu fiquei lá, morando lá, e ela ficou em São Paulo, né? Ela também é concursada em São Paulo, e enfim. Nós então ficamos separados, né? Enfim, foi um momento difícil em termos de relacionamento, morar separado. Pra nós não foi fácil. Mas enfim, foi um momento que a gente também acabou amadurecendo o relacionamento. E que bom que nós estamos muito felizes hoje juntos, aqui em Brasília, no Senado, né? Enfim, e aí acabei trabalhando lá 1 ano. E foi muito curioso como assim a vida... Não sei se é destino, se é Deus, enfim, cada um coloca como entender, né? De acordo com a sua crença. Mas... eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, no Departamento de Transportes do Rio Grande do Sul. Uma coisa meio nada a ver, assim, né? Porque eles viam que eu tinha formação jurídica e lá o setor estava tendo muitas notificações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E aí o departamento precisava de alguém que pudesse responder um pouquinho mais formalmente, com uma linguagem um pouquinho mais técnica, né? Essas notificações e requisições do Tribunal de Contas. Enfim, eu achava chato demais, cara. Eu achava chato, mas eu tava escrevendo muito. E aí, nesse ínterim, quando eu tava lá no Rio Grande do Sul, a prova do Senado aconteceu. Eu me inscrevi e tal e fui fazer. Mas, cara, sendo bem sincero, Serginho, eu já tinha uma preparação muito boa de anos de estudo, mas eu não estava focalizado para a prova do Senado, e eu estudei muito pouco direcionado para a prova do Senado. Então foi um negócio assim, muito, enfim, era para acontecer, sabe? Eu acredito muito nisso. E aí eu fui fazer a prova do Senado lá no Sul, que foi feita, né, em todo o canto do Brasil, nessa prova. E eu tava lá trabalhando no Rio Grande do Sul. E eu lembro até hoje de um colega, chamo de amigo, né, que eu fiz amizade lá com ele, que ele é de São Paulo também, o Caio. Um dia antes dessa prova, a gente estava no happy hour, no aniversário de uma outra colega lá do trabalho.
Um dia antes Um da dia prova? antes, Serginho, um dia antes. Eu tava assim, O realmente... pessoal vai querer me matar aqui, as últimas entrevistas. O Djalma falou que estudou 2 dias, eu acho, focado pro Senado. Mas lembrando, pessoal, que é toda uma bagagem pretérita, né, de estudos. No caso do Chad aqui, anos de estudo. Mas, né, só para acalmar os ânimos, porque o dia anterior da prova tava no happy hour. Foi. O Djalma foi pra prova e tinha comido rabada, tava bem tranquilão. Mas fala aí. Então, e aí eu tava no happy hour e tal, aí quando eu tava começando a esquentar o happy hour, eu falei, o Caio, e aí, cara, será que nós vamos mesmo? Porque ele tinha também, tava tudo em off, né? Na verdade, eu nem sei se eu podia estar falando isso, mas enfim, acho que agora não tem problema. Vamos fazer a prova do Senado amanhã? Ele falou, Chad, vamos, cara, já se inscrevemos e tal. Porque eu falei, cara, não sei se vamos, porque, né, tá gostoso aqui, já estamos tomando uma cervejinha e tal. O Senado é muito difícil, é uma prova muito difícil, porque eu me lembro, olha como a vida é doida. O meu pai, em 2012, eu acho que foi a última prova do Senado antes da nossa também, né, por aí. Foi a minha, né? Foi a sua, Serginho, foi a sua. Eu lembro do meu pai estudando pra essa prova, cara. E era uma época que eu nem sabia o que era concurso público. Poxa, 2012, enfim. Acho que eu tava entrando na faculdade, por aí. Eu lembro do meu pai estudando pra essa prova, mas ele teve um estudo muito, enfim, muito... Uma semana, superficial. Mas eu lembro dele falando dos cargos, isso me marcou. Não sei se isso também pode ter me motivado, enfim, sei lá. As coincidências da vida, né? E aí, acabei indo fazer a prova do Senado, enfim, voltando, né? Acabei indo fazer a prova do Senado lá no Sul. E eu tava tão... É que eu acho que é isso que você falou, né? A gente já tinha uma bagagem muito grande, realmente, de preparação, né, de estudo. E eu tava muito relaxado, cara. Eu acho que isso foi o grande X da questão. Eu nunca fiquei muito nervoso em prova, não. Nunca fiquei, assim, travado, de dar branco, assim. Nunca tive isso. Mas, naturalmente, eu tava muito relaxado mesmo, assim, pra prova. Então, eu fui fazendo, assim, tranquilo, sabe? E aí, deu sorte, assim, acho que um pouco de sorte, eu tava muito preparado. Mas a gente sabe que, por mais que a gente se prepare, é natural, a gente é humano, é racionalidade limitada que a gente fala, né? Vai ter matérias e vai ter questões dentro daquela própria matéria que você tem mais intimidade, mais propriedade do que outras. Então, enfim, a prova do Senado calhou de ser aquela prova feita pra mim, sabe? De cair as questões que eu sabia de cada matéria, enfim. E mesmo assim eu passei na nota de corte cerrado. 82 eu lembro que eu tirei na objetiva. Foi bem a nota de corte. E aí, eu já tinha feito a discursiva, né? Foi no mesmo dia. E a discursiva, por eu estar escrevendo tanto lá no Sul, trabalhando com isso, eu acho que me ajudou, sabe? Porque eu já estava aquecido, cara. Enfim, do direito a gente acaba escrevendo bastante, a gente tem esse hábito, né? Mas acho que eu estar trabalhando com isso, por mais chato que estava sendo, me ajudou muito, cara. Enfim, por isso que eu falo, poxa, sabe? Foi um cenário perfeito, assim. E aí, você ficou em qual colocação? Nossa, não lembro, Serginho. Acho que 78, cara. Por aí. E aí foi nomeado no Senado, aquele dia da consagração. Como que foi para você ser nomeado no Senado Federal? Como que você compartilhou isso com a sua esposa, com os seus pais que te apoiaram tanto? Impressionante, cara. Conta pra gente sobre essa emoção que a galera que tá estudando vai alcançar, né? E busca alcançar esse momento. Eu lembro que eu voltei a estudar. Como é que foi a trajetória? Eu fui aprovado no Senado, mas eu tava lá atrás, né? No cadastro de reserva. E se eu não me engano, eram 1 ou 2 vagas só diretas que eram pro nosso concurso. Tanto que a gente, enfim, eu não imaginava, mesmo tendo muito bem, tendo ficado muito feliz, eu não imaginava que fossem chamar. Mas aí logo 2 dias depois que foi homologado o concurso, eu lembro que, chamaram uma baciada de gente, foi 30, 40. Aí eu lembro que eu brilhei os olhos, eu falei, nossa, cara. E aí o que aconteceu? Eu sempre fui meio doido, assim, eu pedi exoneração lá no Sul. A vida tava meio doida. Antes de ser chamado realmente pro Senado, eu pedi exoneração. Eu fui chamado em fevereiro de 2023. Certo? Fez 2 anos esse ano. Não. Minto, Serginho. Fevereiro de 2024. Ok. 24. Não, fiz 1 ano e pouquinho. 24, já tô perdido. Fevereiro de 2023 é quando a galera tinha entrado. Desculpa, fevereiro de 2024. Os primeiros ali. Isso. E
E aí você pediu exoneração, que loucura. De exoneração. Lá eu tava lá trabalhando no Rio Grande do Sul. Setembro, outubro de 2023 eu pedi exoneração. Por quê? Porque nesse meio tempo, nessa loucura, eu também resolvi fazer uma festa de casamento com a minha esposa. E foi 28 de outubro, dia do servidor público, nosso casamento. E aí eu resolvi, enfim, tava uma doideira, a vida tava muito louca, não tava compensando financeiramente, porque eu também tava voltando muito pra São Paulo, né? Passagem aérea, enfim. Fiquei sócio das empresas de companhia. E aí resolvi, e eu já sabia já, quer dizer, tinha sido aprovado e estava imaginando que era questão de tempo para eu ser efetivamente nomeado no Senado, né? E aí eu lembro que o pessoal já falava, não, Chad, você é doido, cara? Como assim? Porque realmente a gente acha, né? Se Deus quiser, você vai ser chamado, mas não era nada certo, cara. Você vai pedir exoneração, mas eu falei, não, cara, não tá compensando. Pra mim, enfim, eu resolvi. E antes mesmo de pedir exoneração, até tentei mudar de área lá pra ver uma área mais legal. Como eu já tava meio decidido, até truquei o cara lá que não queria me deixar sair de área, enfim. Sem outra história. E aí voltei pra São Paulo, me casei, enfim, foi ótimo. E voltei a estudar. Por quê? Porque isso foi outubro que eu me casei. Novembro, dezembro e janeiro, eu não estava mais trabalhando. E o Senado também não tinha chamado. E eu tava naqueles grupos de aprovados, né? E, cara, aquilo me dava uma ansiedade, Serginho. Porque, assim, ao mesmo tempo que era feliz, você vê, poxa, a galera tá super contente, né? E uma mudança de vida e tal. Mas eu ficava muito ansioso. E natural, porque todo mundo tava muito ansioso, né? Não era só eu. Mas eu percebi que aquilo me dava muita ansiedade, porque todo dia você via que tem muita mensagem, sabe? Aí você acordava de manhã assim, olhava e tal, e enfim, era a galera querendo se conhecer. Super natural também, né? Mas enfim, mas eu via que aquilo tava me deixando muito ansioso. O que aconteceu? Eu resolvi sair do grupo. Não, vou sair do grupo. Aquilo não tava me fazendo bem. Até porque eu também queria voltar, porque eu falei, poxa, tá passando tempo aqui, não estão chamando, bate aquela ansiedade. Falei, nossa. E o que acontece? Antes de outubro também, lembrei agora também um outro motivo também de eu ter pedido exoneração lá do Sul. O CNU. O CNU agora que teve. Sim. Que já tinham anunciado que ia ter o CNU e ia ter PPGG dentro do CNU. Então, eu falei, almejada. Pronto, finalmente vai sair vaga. do PGG. Então, cara, quer saber? Exoneração, enfim, vou estudar. Enquanto o Senado não chama, vou voltar a estudar, porque eu já tô com uma preparação boa, né? Me sentia, o próprio Senado tinha me comprovado isso. Vou estudar pro EPPGG. E aí eu fico com 2 cartas na manga. Se o Senado não der certo, eu estou bem preparado, eu acho que tem grandes chances de eu conseguir passar no EPPGG no CNU. Boa. E aí foi isso. E aí esse finalzinho de estudo foi muito bom e eu percebi como foi... Eu participei de grupo de estudos, que era uma coisa que eu nunca tinha participado. Você comentou aí como é importante realmente a gente ter colegas e fazer até amizade de pessoas que estão muito nesse mundo, imersas nesse mundo de concurso. E eu falei, talvez fosse até bom eu ter já vivenciado isso antes. Mas enfim, cada um tem sua trajetória. Mas pra mim ajudou muito. Eu entrei no grupo de estudos, era um grupo que já estava avançado de estudos, né? E aí assim, eu comecei a ver assim como que eu estava sendo bom. Quando eu estava conseguindo voltar a ficar engatado nos estudos e ficar bem preparado, assim, acertar muita questão, o Senado foi lá e chamou. Eu demorei a engatar, né, de novo. Não chegou nem a fazer o CNU, então. Não cheguei a fazer. O CNU foi julho de 2024, não lembro. Foi uma besteira, não lembro agora quando 2024, mas foi depois da minha nomeação. E aí, como é que foi o momento de falar pra família? Eu tava estudando no grupo de estudos e tal, e eu lembro que eu saiu assim... Acho que alguma colega que falou, não lembro agora, eu entrei no... Porque eu sempre vi o Diário Oficial, né? Eu saí do grupo, mas eu tinha ainda... Claro, naturalmente, continuava ansioso e acompanhava no Diário Oficial pra ver se saía alguma coisa. E aí saiu, cara. Eu lembro que eu fiquei meio em choque, assim, sabe? Falei, nossa... Fiquei meio assim e tal... E continuei na aula. A minha esposa brinca até hoje, Rafa, só você, minha figura e tal. Falei, o professor tava dando aula. Aí eu falei, deixa eu terminar que depois eu comunico, né? Tava tão boa. Mas é porque eu fiquei meio em estado de choque, assim, sabe? Quando você fala, nossa, sei lá, eu não tava acreditando muito e tal. Aí eu continuei na aula e tal ali. Já assim, continuei na aula, mas minha cabeça também já tava longe, né? Aí acabou a aulinha e tal, eu desci e tal. Aí eu fui assim, caminhando. Era uma aula bem cedinha, minha esposa ainda tava dormindo no quarto. Aí eu, amor, passei! Ela falou, o que é isso? O que é? Cara, levou um susto, velho. Eu lembro até hoje. Tipo, o que ela levou de susto foi de felicidade. Pô, a gente se abraçou, pô, foi muito, muito especial, cara. Emocionante. E aí eu
Putz, liguei pros meus pais, enfim, meus pais se emocionaram também, e foi muito legal. Falei pra família, enfim, pros amigos, enfim. Aí é toda essa história, né? E com base nesse momento, né, tão emocionante, que é até um retorno para a família, para amigos, para esposa, esposo, conta pra gente, para quem está assistindo, deixa a tua mensagem final, né, de motivação, de inspiração, com base em tudo que tu passou, né, e de repente tantas horas ali de estudo, incertezas, e um dia o teu nome no diário oficial de um cargo, num concurso de alto nível, que a partir daquele momento também mudaria a tua vida, Sim. outra cidade, outro patamar de cargo público, né? E daria tanto orgulho para tua família. Né? Então, deixa um recado final para quem assistiu aqui o teu relato de estudos e aprovação, de que como vale a pena, né? Cada hora, cada minuto de estudo da nossa trajetória. Sim. Ah, vale muito a pena, Serginho, vale muito a pena. Acho que hoje eu tô muito feliz com a vida que eu tô tendo, né? E muito realizado. Eu acho que é uma realização mesmo, né? De um sonho e quando é muito custoso também, foram, enfim, anos de estudo, né? Isso também o ser humano é um bicho difícil, né? Porque é isso mesmo, se a gente não rala e se a gente não sofre de certa forma, a gente brinca que é difícil a gente valorizar, né? Então é muito verdadeiro isso. Quando você consegue, depois de muito tempo, assim, e você vê o quanto você suou e quanto aquilo foi sofrido mesmo, né? Você abdicou de muitas coisas, né? Todo mundo abdica, uma coisa ou de outra, mas todo mundo abdica, né? É jornada solitária, né? Como a gente colocou. Então eu acho que não tem receita certa, sabe? Eu acho que isso que... eu sempre me pego pensando assim, poxa, eu acho que cada um tem sua história realmente, tem a sua trajetória. Claro que há modos que os professores falam, e eu acho que tem razão de ser, são modos mais eficientes de estudo, né? Enfim, técnicas de estudo que você pode aplicar, e pra mim faz sentido. Mas também cada um tem a sua realidade, às vezes é isso. Eu gostava muito do tato do livro físico, sabe? Uhum. Então, assim, isso pra mim foi importante pra eu começar a realmente entrar nesse mundo, né? Então, às vezes é isso, cada um tem a sua história, a sua trajetória. E é muito satisfatório, cara. Muito satisfatório e... É isso, às vezes eu falo, nossa, eu tô uma vida... Estamos aqui conversando, É doido isso, né? A vida, assim... Você às vezes não tem dimensão do quanto você tá ralando no dia a dia, porque é isso, você tem que estar muito imerso naquilo, né? Depois que você passa disso, que você fala, nossa, cara, olha quanto que eu cresci, né? Quanto que eu fiz, quanto que eu me desenvolvi, quanto que eu conquistei, né? Onde que eu cheguei. Isso é bonito, cara. Muito legal. Rafael Chad, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui no Tô no Senado. Tamo junto, Serginho. E o meu muito obrigado a você que assistiu mais essa entrevista aqui do canal. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que vai ser importante, que ela veja essa história de inspiração, motivação para estudos, para concurso. E inscreva-se no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no Tô no Senado. Essa entrevista teve o apoio do Gran Cursos. E o objetivo do Gran Cursos é mudar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da educação. Se você quer mudar a sua vida, você já sabe o que fazer. Eu vou deixar o link com desconto do Tô no Senado na descrição desse vídeo para você adquirir os seus materiais de qualidade e estudar para o concurso dos seus sonhos. Vai ter TCU, Polícia Federal, vários concursos importantes saindo em breve, então prepare-se que pode ser a sua chance de mudar de vida. A gente se vê no próximo episódio.